Fala pessoal, beleza? Léo Coach da Fala para mais um vídeo aqui no nosso canal. O vídeo de hoje é causas da gagueira. Por que você ficou gago ou gaga ou seu filho está gaguejando? Gente, assista esse vídeo até o final que eu vou te mostrar o porquê que você desenvolveu a gagueira ou seu filho, primo, filha, enfim. Veja o vídeo até o final que eu vou te falar causas prováveis, tá? Vamos lá, pessoal, eu dou aula há quase 6 anos e eu posso te provar, ou então eu posso te dar um caminho, onde eu vou te mostrar como que você desenvolveu a gagueira. Então, deixa o like pra mim, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o like e bora pro vídeo. Vamos lá. Gente, muitas pessoas perguntam assim pra mim, Léo, como que eu fiquei gago? Léo, será que foi meu pai, foi minha mãe, foi meu tio? Como que eu desenvolvi a gagueira? Basicamente, pessoal, é o seguinte, gente, ninguém nasce gago. Isso é o que eu posso te afirmar com toda certeza. Ninguém nasce gago. Toda criança, por exemplo, assim, gente, assim, tem gente que desenvolve a gagueira com 5 anos de idade, 3 anos de idade, 10 anos de idade, 15. Qual que é a diferença deles? Vamos lá. Quando uma criança começa a gaguejar, gente, com 3, 5 anos de idade, ela tem uma falta de confiança na fala. Por algum motivo, ela tem essa falta de confiança na fala dela. Léo, mas por que eu desenvolvi isso quando era criança, né? Quando eu tinha os meus 5, 6 anos? Ó, gente, você às vezes pode ter sido muito tímido, talvez você era uma criança tímida, você era uma criança talvez muito calada, talvez quando você ia conversar em casa, gente, isso que pode acontecer, tá? Alguns alunos meus, o pai já fez isso, infelizmente. O pai já mandou calar a boca, a criança calar a boca. Filho, cala a boca! Filho, cala a boca, não sei o quê. Gente, diante de Deus, Deus é prova disso aqui. Já teve um tanto de aluno que, assim, né, que manda mensagem pra mim, falando que o pai mandou ele calar a boca quando era criança e ele ficou gago. Já teve caso, gente, que a mãe jogou água na criança, igual, por exemplo, a criança ia falar e a mãe jogou água na cara dela uma vez e ela, por exemplo, ela ficava assim muito nervosa, a mãe jogou água nela e ela começou a travar mais ainda. Já tive casos onde a pessoa, ela se machucou quando era criança, com seus 5 anos de idade, ficou chamando pelo pai e pela mãe, mãe, pai, não sei o que, caiu de bicicleta, o pai e a mãe, assim, estava muito longe, não ouviu a criança e a criança, desde lá, ela começou a gaguejar e a falhar a voz dela. Igual, por exemplo, gente, vocês podem perceber que todo gago, quando ele trava, ele fica com a voz um pouco trêmula, ele fica com a voz um pouco fraca, sabe? Olha, eu tô aqui na casa do meu pai, a voz fica fraca. Então, gente, inúmeros casos, outros casos. O pai e a mãe são divorciados, o pai e a mãe, desde novo, né, se não são casados. Por exemplo, já teve casos também, pessoal, onde a criança, desde que ela era pequena, ela teve contato com pessoas que eram gagas. Um tio, um pai, uma mãe. Gagueira pega pelo convívio, pessoal. Gagueira se pega também pelo convívio, tá? Assim, 50% de todos os meus alunos, eles ficaram gagos pelo convívio com outra pessoa que já teve gagueira. Outro exemplo, eu já tive aluno meu, e tenho alunos ainda, que ficaram gagos porque zoaram outras pessoas de gago. Gente, isso aqui eu falo diante de Deus. Eu já tive alunos que ficou zoando de gago, né? Por exemplo, o amiguinho, olha lá o gaguinho. Gente, e ele ficou gago, tá? Ficou gago, depois de zoar muito ali o gaguinho. Olha lá o gaguinho, não sei o quê. Depois de meses, ele começou a gaguejar e nunca mais parou, tá? Gente, e tem vários outros casos. Por exemplo, já tive casos também onde o pai, ele era muito ignorante com a criança, muito ignorante, por exemplo, xingava demais, brigava demais. Gente, e a criança tinha medo de falar com o pai, tinha medo, porque o pai falava, cala a boca, fala direito, fala sem gaguejar, enfim. E também tem casos, pessoal, onde de fato, por exemplo, o pai é muito bom, por exemplo, a mãe é uma mãe sensacional, mas a criança, ela desenvolve a gagueira. Talvez por timidez, vergonha, talvez foi zoado na escola, tá? Eu já tive casos aqui, pessoal, onde a criança, ela com 7 anos de idade, 7 para 8 anos, ela gaguejou na escola umas 2, 3 vezes, zoaram, assim, zoou ela de gaguinho. Olha lá o gaguinho, olha lá a menina aqui, né, que é gaga, olha lá o, sei lá, o Pato Donald, enfim, o porquinho, né, que tem esse, mas um desenho, gente, lá que o porquinho é gago. Enfim, zoaram ele, pessoal. Zoaram essa criança com 7, 8 anos de idade. Resumindo, ela ficou gaga. Então, existe, assim, inúmeros casos, pessoal. Existe, assim, não tem como eu te afirmar por que você ficou gago.
A não ser que a sua mãe lembre, o seu pai se lembre, você se lembre, mas normalmente o pai é muito ignorante, o pai não é presente, divórcio na família, divórcio entre pai e mãe, né? Divórcio, o pai era gago, a mãe era gaga, o tio era gago, talvez já foi zoado já na escola, tá? Talvez desde novo a criança já foi zoada ali na escola e aí depois nunca mais deixou de ser gaga. Gente, eu já tive um caso aqui, na verdade foi 2 casos, que a pessoa tinha 18 anos de idade, Jesus é a prova disso aqui, 18 anos de idade, e ele gaguejou um dia no 3º ano do ensino médio, travou. E beleza, e ele pensou assim, poxa, então, mas será que eu sou gago e tal? Porque minha mãe já teve gagueira quando era criança. Olha só pra você ver, pessoal, o cara travou quando era pequeno, quer dizer, quando ele tinha seus 18 anos de idade, travou. Pensou, poxa, então minha mãe, quando era nova, ela já foi gaga. Será que eu sou gago também? E o cara, pessoal, começou a ficar gago. Depois que ele começou a ficar pensando em gagueira, ele virou gago, tá? Gente, assim, mas eu falo isso aqui, assim, diante de Deus, com muito temor. Eu dou aula lá tem 6 anos e eu posso te falar. Tem inúmeros casos, pessoal, inúmeros casos, né, que pessoas ficaram gagas por tudo que eu falei aqui. E tem também outras coisas, né? Mas, resumindo, a gagueira ela é um problema psicológico, tá? Algo emocional. Ninguém nasce gago, é um problema que você tem medo de falar, você tem medo de gaguejar na frente das pessoas, você tem medo de ser zoado pelas pessoas, você tem medo de errar, enfim. Então, assim, é algo psicológico e algo emocional. Léo, como é que eu trato, como é que eu resolvo isso? Gente, eu faço um tratamento, tô falando eu, tá? Eu, Leonardo, eu fiz fonoaudiólogo por mais de 10 anos gente, eu continuei gago da mesma forma, tá? Fiz fono durante 10 anos. E eu só fui me curar quando eu comecei a parar de pensar como gago. Léo, o que é pensar como gago? Vou trazer um vídeo aqui também sobre isso. Mas resumindo, ó, um gago ele pensa tudo que ele vai falar, ele troca palavras para não travar. O gago deixa de fazer muita coisa que ele quer por conta da gagueira. Gente, quem é gago, ele fica o tempo todo pensando, poxa, não posso travar, nossa, não posso errar, nossa, não... O tempo todo pensando em gagueira. Enfim, gente, são vários pensamentos que o gago tem. Depois eu vou trazer um vídeo só sobre isso. Mas, então, gente, deixar de ser gago é trabalhar a sua comunicação, a sua oratória, parar de pensar em gagueira. Sozinho você não consegue parar, tá, gente? Eu tentei, acho que uns 5 anos, acho que dos meus 11 até os meus 15 por ali, eu tentei parar de pensar em gagueira. Sozinho você não consegue, tá? E também mudar o seu emocional, perder essa ansiedade para falar. Então, mas gagueira tem cura, tá, pessoal? Vai lá no meu Instagram que você vai ver vários vídeos de ex-alunos. Gente, cansei de falar, né? Porque eu estou com pressa. Gente, eu preciso dar aula daqui a pouco tempo, então eu estou com um pouco de pressa. Mas resumindo, o vídeo de hoje foi esse, tá? Deixa o like, compartilha e se inscreve no próximo vídeo, hein? Gente, peço perdão pela demora para postar vídeo, mas realmente, gente, eu vou ser pai agora. Vou ser pai, então meu tempo tá muito corrido. Me perdoe, tá? Deixa o like, tamo junto, galera.